te adorar e te agradecer, porque só o Senhor é Deus. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos resgataste deste mundo. Obrigado, Senhor, por tantas coisas que o Senhor tem feito e que o Senhor ainda há de fazer. Todos nós estamos aqui, Senhor, num propósito de te adorar, Senhor, e te engrandecer, porque não há outro Deus além de ti. Aleluia. Só o Senhor que é tudo. Só o Senhor é a vida. É o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que nos acolhe. Obrigado, Jesus, porque sabemos que o Senhor é vivo e não vamos sair daqui do mesmo jeito que entramos. Deus, obrigado, Senhor, e que o Teu Espírito Santo venha nesta hora tomar a minha vida, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor tem para esta noite. Todas as oportunidades, todos os louvores, que engrandecemos ao Teu nome, porque Tu és digno de toda honra e toda glória. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Opera, Senhor. Opera, Senhor, em nosso meio. Opera, Senhor, em nosso coração. Deus, tudo aquilo, Senhor, que Satanás tentou lançar aos nossos corações, que o Senhor venha tocando, libertando. Deus, aquelas vidas que estão lá fora, cheias de amargura e angústia no peito. Senhor Deus poderoso para lhes livrá-las. Oh Deus, tenha misericórdia dessas vidas. Mas aqui estamos nós. Limpa-nos, Senhor. Livra-nos, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que não te agrada. Mas que o Senhor venha ser em todo o tempo engrandecido, adorado nesta noite. Obrigado, Jesus. Fica conosco, Espírito Santo de Deus. Amém. Eu queria estar convidando a irmã Ellen para estar os louvores da harpa, em nome de Jesus. As mãos para cima. Vamos louvar muito,
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfantes, combateremos e venceremos.
Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias na carta do apóstolo São Pedro, capítulo de número 2. Aleluia. Carta do apóstolo São Pedro, nas Epístolas Gerais, capítulo de número 2. Vamos ler do versículo 11 a seguir. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Diz assim a epígrafe: a boa conduta no meio dos pagãos, submissão às autoridades. Versículo de número 11 diz assim: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer o rei como superior, quer os governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem tapeis a boca, a ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai ao rei. Versículo de número 18. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Porque glória será essa, você pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àqueles que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Aleluia, glória a Deus. Se nós sofremos justamente, isso não é glorioso, né? Isso qualquer um sofre, justamente, se nós somos perseguidos, mas se injustamente, irmãos. Amém. Glorifique a Deus. Se você é perseguido, é perseguida, tudo é para o louvor de Deus. Nós somos provados muitas vezes, mas nós não blasfemamos, porque nós sabemos em quem temos crido, não é mesmo? Glória a Deus. Vamos orar uns pelos outros. Vamos orar, continuar orando, né? Para que o Senhor continue operando maravilhas, milagres em nosso meio. Alguns irmãos ligaram que estão gripados, né? Mas Deus me deu essa oportunidade para estar aqui, com a voz rouca ou não, para glorificar a Ele, né? A Ele a honra, a glória e o louvor. Quantos vieram aqui para ouvir a voz do Senhor e adorar e glorificar este Deus? Vamos orar uns pelos outros e pedir para o Senhor que nos dê um culto abençoado, avivado,
embora nós é quem fazemos o culto. Mas se não for a presença do Espírito Santo, a presença de Deus real aqui no nosso meio, né? Parece que nada tem graça, mas se nós dermos o lugar ao Espírito Santo para Ele trabalhar na nossa mente, no nosso coração, Deus pode fazer maravilhas, irmãos. Deus pode operar milagres. Então abra o teu coração para Deus desde já, desde o início, amém? Vamos com alegria buscar a presença de Deus. Querido Deus, Pai amado, nós te damos graças porque o Senhor é bom. Estamos aqui com vida, Pai, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos dado um livramento. Obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado, Senhor, por esta igreja. Obrigado, Senhor, por cada vida preciosa que aqui está para louvar e bendizer e glorificar o Teu nome. Estamos aqui, Senhor, com o propósito de buscar a Tua face, a Tua presença, a Tua bênção sobre nossas vidas, a Tua bênção, Senhor, sobre a Tua igreja, mas principalmente, Senhor, para glorificar e louvar o Teu nome por tudo que o Senhor é. Não buscamos glória, não buscamos de Ti somente bênção e vitória, mas queremos, Senhor, a Tua presença em nossas vidas, em qualquer situação, seja, Senhor, em boas situações, seja nas adversidades, que possamos glorificar o Teu nome, pois Tu és merecedor, porque o maior, Senhor, o Senhor fez, maior sacrifício o Senhor fez pela humanidade, pela Tua igreja, e eis aqui um povo Teu zeloso, que reconhece o Teu sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário. Pedimos, Pai, no nome do Senhor Jesus, põe por terra, Senhor, toda opressão, todo mal em nome de Jesus, que a presença do querido Espírito Santo seja notória em nosso meio, em cada vida, que possamos abrir, Senhor, nossos corações, para que o Senhor venha, Senhor, trabalhar em nosso meio, venha manifestar a Tua presença, o Teu poder, venha curar esta noite, Senhor, almas que estão, Senhor, afligidas, almas abatidas, cansadas, Pai, que venham se alegrar esta noite na Tua presença, em nome de Jesus. Cura esta noite, alcança vidas, Senhor, que mesmo estão distantes, porque para Ti, Senhor, não há barreiras, não há dificuldade, não há distância, Senhor, que vai impedir o Senhor de operar, mas que todos possamos, Senhor, abrir o coração para Ti esta noite e glorificar o Teu nome desde já, pelas bênçãos e pelas vitórias, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus, amém. A Evelyn está com a oportunidade de citar um versículo em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Assim para a igreja. Amém. Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me dá as comas, como do céu, os céus e a terra. Agradeço a oportunidade do nome de Jesus. O grupo de jovens estão com a oportunidade. O Shaddai está em louvor. O Shaddai está com a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a Madre Igreja com a paz, Senhor. Amém.
pedir um louvor? Sim. Aleluia, Deus. Oportunidade no Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Paz, Senhor, a igreja. Amém. Oh, aleluia. Quem sabe ainda hoje você já pensou que Jesus te abandonou e que você está perdido. Os seus problemas estão acumulados, os recursos esgotados, coração está ferido. Ainda hoje Deus tocou meu coração pra cantar essa canção, pra você estar assim, pensando que pra tua vida não tem jeito. Deus te visita, tá no leito e te diz: não é o fim. Não é o fim, até mesmo dentro da fornalha ardente, na cova dos leões Deus entra com a gente. O impossível Ele faz acontecer. Até o vento obedece a sua voz quando Ele manda. O morto sai do túmulo e anda. Depois de 4 dias o faz reviver. Não é o fim, assim como não foi o fim de Daniel. Deus guarda e protege o servo fiel. Não deixa tocar nele nem mesmo fumaça. Pode entrar no mar, que ele atravessa com os pés enxutos. A luta faz o coração ficar de luto, mas hoje tem vitória de hoje não passa. Ainda hoje Deus tocou meu coração pra cantar essa canção, pra você que está assim, pensando que pra tua vida não tem jeito. Deus te visita, tá no leito e te diz: não é o fim. Não é o fim, até mesmo dentro da fornalha ardente, na cova dos leões Deus entra com a gente. O impossível Ele faz acontecer. Até o vento obedece a sua voz quando Ele manda. O morto sai do túmulo e anda. Depois de 4 dias o faz reviver. Não é o fim, assim como não foi o fim de Daniel. Deus guarda e protege o seu servo fiel. Não deixa tocar nele nem mesmo fumaça. Pode entrar no mar, que ele atravessa com os pés enxutos. A luta faz o coração ficar de luto, mas hoje tem vitória e de hoje não passa. Não é o fim, assim como não foi o fim de Daniel. Deus guarda e protege o seu servo fiel. Não deixe tocar nele nem mesmo fumaça. Pode entrar no mar, que ele atravessa com os pés enxutos. A luta faz o coração ficar de luto, mas hoje tem vitória e de hoje não passa. Mas hoje tem vitória e de hoje não passa.
abençoada em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Os irmãos do círculo de oração estão com a oportunidade. O presbítero Fabrício está com a oportunidade de orar para os dízimos e as ofertas. Em nome de Jesus. Aleluia. Salve a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de compartilhar uma palavra com a igreja que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo de número 11. Louvado seja o nome do Senhor. Eclesiastes 11, capítulo 11, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, o que olha para as nuvens nunca cegará. Amém? Aleluia, irmãos, agora é uma oportunidade que nós temos de semear na obra do Senhor. Aleluia. E sabemos que quando semeamos para a obra do Senhor, semeamos para Deus, aleluia, nós colhemos 4, 5, 10 vezes mais, aleluia, porque o Senhor, Ele observa o nosso coração, Ele observa a nossa fidelidade e Ele aceita, aleluia, esse louvor, que é um sacrifício, aleluia, de adoração também a Ele, amém? Aleluia, oremos ao Senhor. Soberano e eterno Pai, Senhor, no nome de Jesus, nós louvamos o Teu santo nome, Senhor, e agradecemos a Ti, Senhor, por essa oportunidade que nós temos de louvar a Ti com os nossos dízimos e as nossas ofertas, Senhor. Papai amado, no nome de Jesus, abre as janelas dos céus, derrama, Senhor, da Sua bênção, Senhor, recalcada, sacudida e transbordante, Senhor, sobre a igreja, que nós possamos contemplar, Senhor, a Sua fidelidade para com as nossas vidas, Senhor. Abra portas de emprego, Senhor. Pai, no nome de Jesus, opera no impossível e que no nome de Jesus Seu nome seja glorificado em cada causa impossível. Pai, no nome de Jesus, toda honra e toda glória seja dado a Ti, Senhor. Amém, Deus. Amém. Aleluia. Você só precisa de um coração quebrado. O que todo poder está nas mãos de Deus. De repente o céu se abre em meio às lutas. É assim que Deus costuma agir com você. Quando o céu se abriu e ele viu o trono de Deus. Abre os olhos e contemple, irmão amado. Glória a Deus. Pode ser hoje que pra você o céu vai se abrir. O céu se abriu, contemple sua vitória, Deus está trazendo. Se alegre, meu irmão, esse é o seu momento. Não deixe que ninguém roube essa glória. O céu se abriu, não pense que são nos lugares mais bonitos. Beleza toda hora que o céu se abre. Não é qualquer pessoa que vê o céu se abrindo. Lance a pedra contra esse filisteu. E não se esqueça que a direção quem dá é Deus. Pode ser hoje que você vai ver o céu se abrindo. Glória a Deus. Aleluia. Ezequiel estava entre os exilados, quando o céu se abriu e ele teve visões de Deus. Apedrejado foi Estevão, servo dedicado. Quando o céu se abriu e ele viu
quem pode impedir. Aleluia. Eu sei que hoje o Senhor vai entregar a nossa vitória em nome de Jesus. Nós agradecemos a oportunidade. Glória a Deus. A irmã Néia está com a oportunidade de colocar aquilo que o Senhor colocar no coração dela. E a irmã Rosimari está com a oportunidade, logo após, de estar orando pela Silva, que vai ministrar essa noite. Desde já, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor. Eu só gostaria de ler Salmo de número 93. Salmo de número 93 diz assim: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder, se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila, desde a antiguidade está firme o seu trono. Tu és desde a eternidade. Levanta os rios, ó Senhor, levanta os rios o seu bramido, levanta os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que os bramidos das grandes águas, do que os poderosos olharões do mar. Fidelicíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Aleluia. Salmo de número 94, no versículo 17 até o 19, diz assim: Se não fora o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo, resvala meu pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações alegram a minha alma. Aleluia, Jesus. O Senhor, Ele é o poderoso, todo-poderoso. Revestiu-se o Senhor de majestade, de poder. E nós estamos aqui para louvar e engrandecer ao Senhor, independente do que está acontecendo. Nosso dever é adorar a esse Deus poderoso, porque estão bramando as águas, estão bramando a fúria do mar, mas o Senhor é maior do que o mar, porque foi Ele que criou. E diz a palavra do Senhor que o mar obedece os limites que Deus colocou para não ultrapassar. Então nós devemos, mesmo que o vento sopre, mesmo que as ondas se espumejem, o nosso Deus é o Todo-Poderoso para sempre. Ele é aquele que abriu o Mar Vermelho, é aquele que abriu o Jordão, é aquele que faz o mesmo milagre, se nós confiarmos e esperarmos no Senhor Todo-Poderoso. Porque quando eu digo, resvalam meus pés, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Muitas vezes nós nos encontramos sem forças e pensamos, já não dá mais, eu acho que eu vou cair. Mas a bondade do Senhor, a misericórdia, o amor de Deus nos sustém e nos coloca em pé novamente. E nossa alma se alegra em Deus, porque o Senhor é o nosso Consolador. Aleluia, Jesus. Nós vamos estar ouvindo a palavra de Deus com os nossos corações alegres, porque Deus fala da forma em que Ele quer, da forma em que nós precisamos, e é o Senhor que sonda os nossos corações. Muitas vezes nem nós mesmos conhecemos os nossos corações, pois a palavra do Senhor diz que enganoso é o coração, quem o conhecerá. Mas o Senhor esquadrinha os corações e sabe o que nós precisamos. Abra o teu coração e deixa Deus falar contigo nesta noite. Deixa Deus agir da forma em que Ele quer. E o Senhor manda te dizer, Silvia, desde a tarde eu estava orando por você, que é para você entregar tudo que Deus te colocou no coração. Não é para você levar nada para casa, porque o que Ele te deu é o que a igreja precisa ouvir. E se você levar, você vai ter que dar conta. Então entregue tudo que Deus te mandou entregar nessa noite. Essa é a palavra de Deus para o teu coração. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
pena servir ao Senhor. Vale a pena nós virmos à igreja, irmãos, e prestar atenção na palavra. Seja ela doce, seja ela como um fel, mas ela é mais doce do que o mel, mesmo ela sendo que nem um fel. Porque é muito bom servir ao Senhor, de todo o nosso coração. Irmãos, antes de ontem, eu estava aflita, porque o meu carro é placa branca, que Jesus me deu, grande, né? Para precisar fazer um sogueio, coisa assim, eu tenho, né? O carro grande. Mas eu não posso ficar andando com a Sara e fazer sogueio com esse carro, porque ele é grande, gasta muito, né? E eu falei, fui lá na casa do pastor antes de ontem, irmão. E falei pro Senhor, Senhor, pastor, ora por mim, porque eu preciso de um carro placa amarela. Só que eu não tenho dinheiro, Jesus, para comprar. E o pastor orou e eu vim embora, irmãozinho. Mas ontem ainda passei assim, aflita durante o dia. Falei, Deus, como que eu vou fazer? Falei, passiva. Ela falou, vamos juntar todas as nossas economias, vamos dar entrada num carrinho, mas do mais barato, do mais ruimzinho que tiver, porque não tem condições agora. Irmãos, vale a pena servir ao Senhor, porque Ele é Deus que cura as enfermidades. Ele é Deus que supre as nossas necessidades. E Ele é Deus que nos fortalece para nós caminhar. Mas nós temos que ouvir a palavra de Deus, que nem eu estou falando. Seja ela doce, seja ela amarga que nem um fel. Mas ela é muito mais doce do que o mel. Porque é ela que ajuda nós a caminhar na presença do Senhor. E Jesus, irmão, hoje à tarde, de manhã eu orei, falei, Senhor, tu tá nas tuas mãos, como que eu vou fazer o sogueio segunda-feira em diante para a Sara na fábrica, quando ela quer ir na casa das amigas, eu quero levar minha filha e buscar. E esse carro grande, Jesus, só para passear, não dá para mim ficar andando para lá e para cá, né? E quando foi à tarde, o meu irmão chegou na minha casa e falou assim, tá o carro para você, e eu já comprei. Comprou uma vaga, um aro, ele falou assim, a vaga é aro, ela é forte para você fazer o sogueio. E eu falei, Jesus, eu te agradeço, o Senhor já entrou com providência. Irmãos, a partir de amanhã, irmão, já tem um carro para me fazer o sogueio, para a glória de Deus. Porque Deus, irmãos, Ele é poderoso, Ele sabe que nós não temos condições muitas vezes, mas nosso Deus, Ele é rico e Ele tem todo o poder de dar vitória. E Ele me deu mais uma vitória, irmãos, e eu estou grata ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Minha garganta está muito ruim, eu estou muito mal da garganta, né? Eu cheguei aqui no Brasil, aqui, o frio já está com a minha garganta. Mas com toda essa minha voz ruim, eu agradeço a Deus por tudo. Aleluia. Cantei com as irmãs mal, porque minha garganta está ruim, mas eu glorifico e exalto o Senhor, porque Ele é digno, irmãos. Se não fosse Deus por nós, o que seria de nós? Se não fosse Deus na minha vida, o que seria de mim? Olha como Deus é bom para nós. Por isso que nós estamos aqui. Nós temos que louvar Ele, agradecer a Ele e receber a palavra e guardá-la dentro do nosso coração, irmãos. Porque Deus traz a palavra, é para nós ouvir e guardar, para nós receber a vitória que vem do Senhor. E neste momento vamos orar a favor da serva do Senhor que vai entregar a palavra. Amém. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor é. Nós te louvamos, Senhor, por tudo. Pela aquela bênção que o Senhor nos deu e aquela que ainda não chegou, que está nas tuas mãos, estamos esperando e já desde já estamos te agradecendo. Mas a maior bênção na nossa vida é o Senhor, Jesus. Nós somos gratos a Ti pela Tua presença em nossa vida. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Muito obrigado por cada irmão e cada irmã que aqui está. Sustenta, Deus, da vitória. Abre as portas, Jesus. Entra com providência nas causas. Resolve os problemas, Deus. Porque Tu és Deus tremendo, Deus do impossível. É o Senhor que pode, Deus, operar um milagre. Cura os enfermos, Pai. Faz uma grande obra no nosso meio. Pai, Tu és o nosso Deus, a nossa fortaleza e o nosso guia. Sem Ti, Pai, nós não somos nada, porque o Senhor é a nossa direção, meu Senhor. Dirige a Tua igreja, cada um de nós. Abençoa o nosso pastor. E neste momento, eu coloco a serva do Senhor, a Silvia, minha filha, nas Tuas mãos. Pai, usa ela mais uma vez para falar, Senhor, para nossas vidas, porque Tu és um Deus soberano. Fala com cada um de nós, Senhor. Tu conheces o nosso coração, a nossa necessidade. Fala, Deus, usa a Tua serva através da Tua palavra, que nesse momento diminua ela, mas o Senhor cresça na vida dela. Fala, Pai, com a Tua igreja. Abençoa a Tua serva. Pai, fortalece e sustenta neste momento. E que toda a seta do adversário caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Cobre ela com Teu sangue, porque há poder no Teu
teu sangue, Jesus. Cobre a tua serva com teu sangue e ajuda ela para entregar tudo aquilo que o Senhor quer falar para nossas vidas. Muito obrigado, Deus, pela tua presença aqui e por tudo que o Senhor já fez e tudo que o Senhor irá fazer. Pelas tuas mãos, Senhor, a tua serva, a tua igreja e a tua palavra. Muito obrigado por tudo, Jesus. Amém, Jesus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Vamos ler, irmãos, em Lucas. Lucas 14, versículo 25. Lucas 14, versículo 25. Amém? Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Amém? Sou grata ao Senhor por essa oportunidade. Eu, como sempre, fico muito nervosa, né? Mas é uma honra, né? A gente poder, assim, juntos, né? Compartilhar um pouco, assim, aprender um pouco mais com o Senhor. É muito gostoso quando o Senhor revela a nós os seus mistérios, né? Quando Ele abre o nosso entendimento para o nosso próprio bem, para que nós venhamos ter crescimento espiritual. É uma bênção mesmo, né? Que o Senhor venha revelar aos pequeninos como nós, né, irmãos? Deus é misericordioso. Eu sou grata mesmo ao Senhor. Há um tempo, há mais de um mês, né, que o Senhor tinha falado comigo, né, particularmente essa palavra. E eu li, e eu tenho mania de ir no serviço, e leio em casa e no trabalho, fico meditando naquelas passagens, né? E eu fiquei meditando nessa palavra, mas eu não entendia o mistério que o Senhor queria mostrar para mim, né, por intermédio dessa passagem. E até tive um convite para estar, né, ministrando a palavra, mas eu tinha lido e todo dia eu chegava em casa e eu lia essa passagem, como quem cavuca, né? E procurando assim ali uma pepitazinha, um cisquinho de ouro. Eu falei, Deus, tem algo escondido aqui para mim. E todo dia eu lia e ainda não conseguia entender. E aí eu tive o convite e eu disse, ter uma palavra eu não tenho, mas eu vou orar e buscar em Deus a revelação da palavra, né? Porque eu não quero dizer nada de mim, né? A gente não tem muito tempo para estar meditando, como eu disse, eu leio e caio no trabalho eu começo a meditar e pelo celular vou procurando muitas coisas. E ficou essa palavra. E naquela semana que eu recusei, né, o pedido, porque eu ainda não tinha entendido completamente o que Deus estava falando comigo, na outra semana eu li assim e se abriu a palavra de Deus para mim, né? Só que aí era culto de jovens, né? Para mim era culto de jovens hoje, eu tinha me confundido. E eu liguei para o irmão e falei, irmão, você prega sábado? Porque eu tinha uma mensagem, mas eu não queria eu pregar, né? Eu me escalar. E eu pensava assim, não, Senhor, se o Senhor quer que eu entregue essa palavra, o Senhor vai me dar uma oportunidade. Uma hora Ele vai me convidar e eu vou deixar armazenado, né? E eu já tinha feito tudo, né? O esboço e tal. Mas eu não vou pregar, eu vou convidar uma pessoa. E aí eu convidei o irmão na segunda-feira à noite, liguei. Amém, irmã, eu prego sábado que vem. Amém. Aí quando na terça, o pastor me ligou, Silvia, dá pra você pregar sábado? Eu falei, mas sábado é culto de jovens. Não, culto de jovens é no outro, que esse mês tem 5 sábados, né? E não podia fugir, né, dessa oportunidade. Eu falei, não tem jeito, Senhor, eu vou entregar, né, a tua palavra, né? Então nós vamos hoje nos alimentar, aprender mais um pouco, edificar as nossas vidas em Deus. Amém?
E eu meditando nessa palavra, falei, Senhor, como é forte isso, né? O Senhor olhar para nós e falar, se você não renunciar, você não é digno, você não pode ser o meu discípulo. Falei, Deus, que palavra profunda, né? Porque a gente é tão apegado às coisinhas, nossa, a gente é um ser humano, a gente se apega às pessoas, se afeiçoa rápido, a gente se apega a um objeto, algo que você faz, você tem um carinho, e às vezes a gente sem querer idolatra pessoas, idolatra certas coisas, né? Isso é do ser humano, na verdade, faz parte, nós somos de carne e osso. Eu falei, Deus, como a gente tem que estar vigilante, porque o Senhor diz tão claro aqui, que se eu não aborrecer pai, mãe, ou mulher, filhos, irmãos e irmãs, e a minha própria vida, eu não posso ser o seu discípulo. Aborrecer não é contender, né? É claro. É que às vezes a gente, para agradar alguém, a gente desagrada a Deus. E é isso que Deus não quer. É isso que o Senhor quer dizer. Então, se for para ser assim, você não serve para ser o meu discípulo. O Senhor diz tão claro isso. E aí eu comecei a meditar sobre ser discípulo do Senhor, seguir, servir verdadeiramente, fazer a vontade do Senhor. E o Senhor começou a me lembrar de muitas pessoas, né, que nós conhecemos, que diz a palavra, né, de pessoas que tiveram uma chamada e foram até o fim, e fizeram a vontade de Deus e foram vitoriosas. E de alguns que por um momento vacilaram, mas se arrependeu e cumpriu o seu chamado, aquele propósito, aquele objetivo que o Senhor tinha, né? E confiado. E aquele que infelizmente abandona o chamado, que larga, que não tem a coragem de renunciar para agradar ao Senhor. E aí então eu comecei a me lembrar de Sansão, né? Porque um anjo apareceu para a mãe dele, ela era estéril. Então o Senhor falou, eu vou te dar um filho, mas é para uso da minha obra, para benefício da minha obra e do meu reino, né? Através dele, eu vou bater de frente com os filisteus, eu vou fazer dele um instrumento, eu vou usar o seu filho. Então nasceu Sansão com um propósito, como você e eu. Tem um propósito para nós estarmos aqui, não foi por acaso, né? E eu vejo que todos nós aqui somos conhecedores da palavra, eu não vou me aprofundar muito na história, porque todos nós conhecemos, né? Então Sansão, o Senhor tinha dado algumas ordenanças, que ele não podia tocar em cadáver, que ele não podia beber nada alcoólico, né, e tal. Mas Sansão, Deus tinha dado para ele assim, uma virtude muito especial, né, um poder especial, que ele tinha uma força sobrenatural, né? E o segredo daquilo tudo ali nos seus cabelos, e ele não podia revelar aquilo, né? Ele não podia cortar os seus cabelos, né? A unção do Senhor estava sobre a vida daquele jovem. E ele não tinha para ninguém quando ele entrava na luta, na briga, né? Porque Deus estava com ele, o Espírito Santo é que fortalecia ele naquele momento, e ele era tomado pelo Espírito Santo e fazia grandes coisas, porque o Senhor era com ele. Mas esse jovem, no momento ele se iludiu, ele se envolveu com uma mulher, e aquilo não agradou ao Senhor. Todos nós conhecemos essa história, Sansão e Dalila, né? Então ele se envolvendo com aquela mulher, ele foi se afastando do chamado de Deus para a vida dele. Ele já não levava mais tão a sério aquilo que Deus tinha tratado com ele. Ele já não levava mais tão a sério. A ponto dele, num certo momento, de tanto ela o pressionar, ele entregou ali o segredo. Por 1, 2, 3 vezes ela foi, me conta, se você me ama de verdade, aquela história, né? Prova que você me ama, conta pra mim, como que você consegue, como pode, né? Amarravam ele, faziam de tudo com ele, ele arrebentava tudo, ele era um homem muito forte, sobrenaturalmente mesmo. E aí ele, como ele amava aquela mulher,
né? Ele pegou e contou o segredo. Ele falou assim: eu sou um nazireu de Deus, eu fui escolhido por Deus, e não pode cortar os meus cabelos. E aí, quando ele adormeceu, foi a primeira coisa que ela fez, cortou os cabelos de Sansão. E quando os inimigos vieram, não havia mais força nele, porque o Espírito Santo já tinha se retirado dele. Por quê? Porque ele não foi capaz de renunciar. Ele não foi capaz de rejeitar aquele sentimento. Ele não foi capaz de pesar na balança o chamado de Deus, o propósito da vida dele, porque ele nasceu com um propósito. Desde o ventre, aquele anjo chegou e falou: eu vou te dar um filho, e eu vou usar ele nas minhas mãos. O Senhor falou. Então ele já nasceu para ser usado, para ser um homem de sucesso. Porque é isso que Deus só tinha sonhado para ele, é isso que Deus queria com Sansão. Aí se nós lemos como ele termina, como é triste. Aí nós pensamos assim: mas Senhor, mas meu Deus. Mas se a gente meditar antes, a gente pode se perguntar: mas será que Deus é mau? Né? Deus deu condições para ele levar adiante aquele chamado, mas ele não levou a sério aquilo. Ele preferiu. Quem que é Dalila nas nossas vidas, né? Você sabe. Só nós mesmos, particularmente, conhecemos, né? E o Senhor. Né? Dalila representa o quê? O meu querer, meu desejo, a minha vontade, né? Aquilo que eu acho que é bom para mim. Era isso que ele pensava, imagino eu. Que quando ele olhava para aquela mulher, ele falava assim: é isso que eu sonhei. É isso que eu quero para mim, é essa mulher. Meu Deus, como eu vou ser feliz. Ele se deixou levar. E naquele momento ele não soube discernir, né? Pelo peso que tinha o chamado, aquela chamada na vida dele. E aquele relacionamento. Né? Como eu disse, Dalila aqui pode ter muitos nomes. Né? Então eu não sei qual a Dalila que tem se manifestado na sua vida. Mas em nome de Jesus vamos rejeitar. Não vamos trocar por nada aquilo que Deus tem nos entregado, os dons que Deus tem depositado nas nossas vidas, a missão que o Senhor te entregou. Vai até o fim e não deixa que nada e nem ninguém venha se tornar um obstáculo nessa tua caminhada, nessa jornada, em nome de Jesus. Então eu comecei a meditar, lendo o final, né, a morte de Sansão. Os homens pegaram ele. Primeira coisa que fizeram com ele: tiraram os olhos dele, arrancaram os olhos, tiraram a visão dele. Depois levaram ele para trabalhar, né, como escravo. Eu falei: Deus, mas que história linda poderia ter sido. O Senhor tinha grandes coisas para esse jovem. Mas Senhor, aonde que foi acabar? Né? Só que é interessante que essa história começa com o propósito de Deus, mas ela também termina com o propósito de Deus, se a gente parar para meditar. Porque a Bíblia fala, o Senhor fala que nenhum dos planos dele pode ser frustrado. O Senhor faz um plano e ele vai até o fim, mesmo que nós somos infiéis, mesmo que nós não formos até o fim, ele sempre vai arrumar uma maneira de cumprir aquilo que ele planejou. Então, Sansão em vida, ele enfrentou os filisteus e fez grandes coisas, sim, porque esse era o chamado dele. Mas ele, nessa caminhada, ia brincando com Deus, ia levando de qualquer jeito e foi acabar nessa situação, como um escravo, cego, humilhado. E ele estava lá, né? Depois, com os filisteus ali, todo mundo rindo dele. Trouxeram ele ali, prisioneiro, com os olhos daquela maneira, só para escarnecer dele. Então foi aonde, naquele lugar, ele pediu misericórdia de Deus. Ele reconheceu, assim, o seu erro. E o Senhor ali, pela sua infinita misericórdia, deu força a ele naquele momento. E ele, empurrando aquelas colunas, ele derrubou aquele lugar. E a Bíblia fala que ele matou muitos em sua morte do que em vida. Então eu comecei a ver que, mesmo assim, no final, o Senhor cumpriu
o propósito dele, que era abater os filisteus. Mas em que situação Sansão foi concluir sua chamada? Então, vamos meditar nisso. Falar: Senhor, não permita que no final da minha jornada eu venha estar dessa maneira, cego, escravo e humilhado. Porque não é isso que Deus tem para nós, irmãos. Ele te escolheu, te salvou, te chamou, te comissionou. Ele cuida de nós. A gente acabou de ouvir o testemunho da minha mãe. Há dias a gente está correndo para lá e para cá, precisando desse carro, porque o carro que ela tem é um carro assim que não é nem um pouco econômico. Então, para ficar fazendo sogueio não tem condições. E é o único carro, né, que ela tem no momento. Veja o cuidado do Senhor para com as nossas vidas. Ele nos manda ir, mas não manda a gente ir assim, de qualquer jeito. Ele nos prepara, Ele cuida. Então eu vejo que Sansão não precisava ter terminado dessa maneira. A vontade de Deus foi cumprida sim, de uma forma ou de outra, como sempre. Porque o Senhor sempre faz o que Ele quer, independente de nós formos fiéis ou não, né? Mas a que preço? Em que situação, né, Sansão estava no final dessa jornada? Então nós vamos vigiar, amém? Vamos abrir os nossos olhos e saber discernir a Dalila na nossa vida. Seja o que for, Dalila, que nós venhamos saber dizer não, para que nós não venhamos acabar desta maneira, humilhados, sem visão nenhuma, né? Escravizados de forma alguma. Amém? E daí eu comecei a meditar. Ele, nessa caminhada, no chamado, ele foi balançando, e no final foi assim. E daí eu pensei eu lembrei de uma mulher que ela tinha consciência do chamado de Deus, mas em um momento ela balançou, porque como nós, aquela mulher também era de carne e osso externo. Veja que coisa linda Deus fez na vida daquela jovem. Ela, no anonimato, ninguém conhecia, uma jovem simples, órfã de pai e mãe, criada pelo primo, né? Foi trazida para o palácio. Dentre muitas, ela foi escolhida para ser a rainha. Só que de repente aquele castelinho começa a desmoronar. Porque ela fica sabendo, né? Ela fica sabendo que Amã fez com que o rei assinasse um decreto para a destruição de todo o seu povo, que era o povo judeu. E o rei ainda não sabia que a esposa dele era judia também. E então o primo manda recado depressa e fala: olha, fala para Esther, para ela interceder a nosso favor lá junto ao rei. E então ela manda um recado, ela fala assim: mas olha, ninguém pode chegar na presença do rei sem ser convidado. Como que eu vou chegar lá assim do nada, se ele não estender o cetro de ouro para mim? Eu sou morta, eu não posso. Nessa hora eu vejo que essa mulher de Deus, ela teve medo. Aí você pode se identificar nessa hora, muitos de nós. Porque quantos de nós não cumprimos o chamado, não vamos em frente com aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, ou não vamos até o fim da jornada por medo. Porque nós tememos pela nossa vida, pelo nosso bem-estar, pela nossa integridade física, né, no caso dela. Ela tinha medo de morrer. Ela tinha medo. Vamos ler em Esther 4. Ela disse assim, Esther 4:11. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu, primo dela, né, as palavras de Esther.
Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Ester: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de tudo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então Mardoqueu falou para ela assim: peraí, eu acho que você está meio iludida com essa posição aí, né? Você chegou aí no seu palácio e pensa que o Senhor te colocou aí só para você desfilar os modelitos novos que está na moda, para você participar dos banquetes do rei e tal, para você desfilar toda a sua beleza. Não, existe algo muito maior por trás disso. E eu vejo pelos olhos da fé, eu entendo aqui nessa passagem, Mardoqueu, como se fosse o Espírito Santo falando com ela, como ele fala hoje conosco. Não vamos nos enganar, achando que nós chegamos aonde nós chegamos, porque nós somos capazes de alguma coisa. Não vamos nos enganar achando que o Senhor nos salvou e nos colocou aqui para nós ficarmos sentadinhos, bem bonitinho, adorando ao Senhor. Não. Existem causas muito maiores. Existe algo muito maior por trás disso tudo. O Senhor tem um propósito grande para cada um de nós. E você pode me dizer agora: mas do que você está falando? Eu não tenho dons. Eu não sei fazer nada. Eu não sei falar. Eu não consigo. Eu não posso. O Senhor aqui só precisava de uma coisa. Uma pessoa, uma intercessora. Uma intercessora. E o que faz uma intercessora? Ela intercede. Ela ora, ela busca Deus. E quando a gente ora, intercede, busca Deus pela vida de alguém, isso você não vai fazer lá na casa do irmão ou aqui no meio da igreja. Você faz isso em oculto, é ou não é? Então, não vamos nos enganar, irmãos, achando assim: não, eu não tenho chamado. Não, eu não sei fazer nada para Deus. Não, tá bom assim, do jeito que eu tô, tá bom. Não vamos nos acomodar. Não vamos nos acomodar. Porque o Senhor não nos colocou neste lugar somente para nós ocuparmos espaço ou dar volume. O Senhor tem algo para cada um de nós. Em nome de Jesus, creia nisso. Foi para isso que o Senhor te chamou, para você fazer a vontade dEle. Para você fazer aquilo que Ele te ordenar. Em nome de Jesus eu digo isso. E como Mardoqueu disse para Ester, em nome de Jesus eu quero dizer para você: se você recuar, ou se você se acovardar, ou fugir, ou se você virar as costas para Deus, para o chamado, para aquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos, o Senhor diz: socorro para o meu povo virá, mas eu vou cobrar das tuas mãos. Em nome de Jesus, eu digo isso, receba essa palavra no seu coração. Porque o Espírito Santo hoje veio nos dar um chacoalhão. E eu dou graças ao Senhor. Porque através de Mardoqueu, este homem foi usado por Deus nessa hora. E falou: acorda, minha filha, você é judia. Não pense que você vai ser poupada, não. Então faz o que você foi chamado para fazer. Em nome de Jesus. Não tenha medo, o Senhor te diz nesta noite. Não tenha medo de cumprir o chamado. Não tenha medo de ir, de falar e de fazer aquilo que o Senhor te ordenar. Não tenha medo. Em nome de Jesus. E você não venha dizer que eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim. Porque o Senhor procurou apenas pelo menos um intercessor. Uma intercessora como Ele procurou e encontrou em Ester. Por um momento ela balançou, mas não abandonou a sua chamada. Ela não abandonou aquele ministério. Ela não abandonou a missão. Ela não pulou do barco. Ela foi. O que ela fez? Olha a receita, que coisa linda. Como nós, irmãos, ela era de carne e osso. Ela também tinha medo, como eu e você sentimos muitas das vezes.
Ela também era sujeita às mesmas fraquezas que nós. Ela também se sentia pequena, incapaz, eu vou morrer, ela pensava. Como nós muitas das vezes pensamos. Mas ela buscou fortaleza em Deus. O que aquela mulher fez? Jejum e oração. 3 dias. Olha, fala para Mardoqueu. Mandar todo o povo orar e jejuar. Vamos jejuar. Vamos buscar a Deus. Intercedam por mim. Porque eu vou me apresentar ao rei. E se for para morrer, eu vou morrer. Aí eu já vejo uma mulher cheia do Espírito Santo. Eu vejo uma mulher corajosa, que não abandona a chamada. Por um momento, sim. Por um momento ela chegou a temer, porque ela era um ser humano. Mas ela foi incapaz de virar as costas para Deus, para o propósito que Deus tinha na vida dela. Então, em nome de Jesus, nós vamos até o fim. Nós vamos até o fim. Eu não sei o que Deus colocou nas tuas mãos, o que Deus ordenou que você faça. Por mais pequeno que seja, que possa parecer aos nossos olhos, por mais insignificante que pareça, porque não é. Deus tem um propósito para tudo. Deus não colocou Esther ali por um acaso. Não foi por um acaso que Deus tirou aquela menina do anonimato. Ninguém conhecia, ela era humilde, uma pessoa sem pai nem mãe, uma pessoa... Deus exaltou ela porque Ele tinha um propósito, irmão. Por isso que Deus nos colocou neste lugar de honra, porque estarmos aqui hoje é um lugar de honra. Quanta coisa ruim tem acontecido, a gente assiste aos noticiários, é coisa terrível que o diabo está fazendo aí fora. E o Senhor tem nos guardado neste lugar, o Senhor tem nos guardado debaixo das asas dEle, Ele tem nos direcionado, e mesmo quando Ele nos manda ir, Ele nos guarda, Ele nos prepara, Ele nos veste com a armadura, Ele não nos abandona, Ele não joga a gente no meio dos leões, não. Ele prepara as nossas vidas e nos guarda. Então eu aprendo muito com Esther. Eu aprendi, eu falei, Deus, mas ela era como a gente é realmente. Chega um momento da caminhada em que a gente pensa, não, eu não posso, eu não vou conseguir, eu vou morrer, eu vou perecer. Mas vem o Espírito Santo, o Mardoqueu, e fala assim, olha, acorda, você é judia, você também faz parte da promessa. Deus está com você. Eu vejo Mardoqueu aqui como o Espírito Santo chacoalhando essa mulher. E ela fala assim no seu coração, eu imagino, eu já sei, eu vou jejuar, eu vou orar. Tá aí um remédio para a gente vencer o medo. Vou jejuar, eu vou orar, eu vou buscar em Deus. E eu vou com confiança. E Deus vai me dar vitória, Deus vai me guardar. Eu vou ser vitoriosa. E ela foi diante do rei, e ela foi vitoriosa, como todos nós conhecemos essa passagem. Irmãos, e através de Esther, de apenas uma intercessora, olha que chamado, parece algo simples. Então, não fique esperando Deus te usar para pregar para multidões, ou Deus te usar para ressuscitar um morto, não. Se mesmo que seja pouco que Deus te entregou, faz com zelo, faz com carinho, faz com amor. Porque para tudo Deus tem um propósito. Ela apenas era uma intercessora. E o Senhor procura pelo menos um intercessor. Que o Senhor venha encontrar em nós nesta noite. Que nosso coração venha estar aberto, desejoso, ansioso para aprender de Deus, buscar de Deus, receber de Deus mesmo uma missão, um chamado, algo para que nós não venhamos simplesmente passar por essa vida, passar por essa igreja, que nós não venhamos simplesmente sem sabor. Nós somos sal e luz, nós fazemos diferença neste mundo. Então eu aprendo com Esther, e aquela mulher entrou em jejum e oração, e Deus deu vitória, e através dela, irmãos, o povo judeu foi livre. O povo do judeu foi salvo através de uma intercessora. Veja bem como é importante
importante a gente dar valor à chamada de Deus na nossa vida. Como é importante nós darmos valor aos dons que Deus deposita na nossa vida. Usarmos isso em benefício à obra de Deus, ao reino de Deus. Porque a Bíblia fala, é para isso que o Senhor nos deu os dons. É para que a igreja seja edificada. Então vamos pôr isso em prática. Vamos exercitar, vamos lutar verdadeiramente. O Senhor mandou eu ir, eu vou. O Senhor mandou eu ficar, eu fico. Mandou eu falar, eu falo. O Senhor mandou eu interceder, eu vou interceder. Eu mandou eu evangelizar, eu vou lá entregar um panfleto. Não importa quão pequeno pareça, faça. Deus tem um propósito com isso. Não é em vão. Através de uma intercessora, Deus deu livramento para o povo judeu. Por isso que eu estou falando que através de você, o Senhor pode fazer grandes coisas através de um gesto seu. Então não vamos nos acovardar. Porque é como se Mardoqueu falasse, olha, enquanto você está aqui no palácio, desfrutando do banquete do rei, nós estamos lá, sem dormir, apavorados com as nossas crianças, sem saber o que será de nós, minha filha. Então, não vamos ser egoístas não, meus irmãos. Enquanto nós estamos, eu não quero, porque não dá, porque não, porque eu não consigo, porque isso e porque aquilo. Vidas estão indo para o inferno. As pessoas estão precisando, os irmãos já ouviram, semana passada minha mãe testemunhando aqui, que o meu tio, um ímpio, um alcoólatra, ele deseja a visita de um pastor na casa dele. As almas estão sedentas, meus irmãos. As almas estão sedentas. Eu trabalho com uma pessoa, ela não é evangélica, mas ela lê a Bíblia. Eu sinto assim, eu vejo aquela sede nela de mudar de vida. Ela procura algo que ela não sabe o que é, né? Que nós sabemos. E eu vejo assim a situação dela, a cegueira, e eu tento ajudar, aos poucos eu tento introduzir a palavra de Deus na vida dela. E eu falo, Deus, como as pessoas estão sedentas, como as pessoas precisam do Senhor. Senhor, como nós somos egoístas. E eu paro e olho para mim nessa hora. Eu falo, Deus, mas a gente pode fazer alguma coisa, irmãos. Basta a gente se colocar na brecha, na posição, para que o Senhor possa nos usar. Pelo menos uma intercessora, um intercessor, o Senhor busca entre nós, como Ele achou em Esther, que Ele vem encontrar nesta noite, neste lugar. Amém? Em nome de Jesus. E depois vamos falar de José, né, irmãos? Meu Deus, né? Falar de José, que maravilha. Um jovem, um exemplo. E eu paro para meditar na vida desse jovem, eu falo, Senhor, dá-nos essa virtude, nos ajuda a sermos assim tão fiéis, né? Meu Deus, aquele jovem foi tirado, arrancado do aconchego do pai. Eu imagino quanto ele foi mimado ali no colo do pai, porque ele era o caçula, era por isso que ele era tão odiado. E eu imagino como foi difícil para ele, porque ele tinha todas as regalias, era para ele. De repente, ele era um escravo. Num lugar onde só havia idolatria, paganismo. Um jovem que só vivia em tendas, ali com o pai, ensinando, falando do amor de Deus, contando as histórias lindas. De repente se depara com tudo aquilo e aquela mulher perturbada ainda atrás dele, né? E ele foi capaz de recusar, de rejeitar o manjar do diabo. Eu falei, Senhor, isso é que é fidelidade para cumprir a missão, o chamado. Apesar dele ainda não entender o chamado e a missão, ainda não sabia, porque é assim, a gente começa a jornada e as coisas vão acontecendo na vida da gente e nem tudo a gente consegue entender. E às vezes lá no final que você fala, Senhor, então é por isso que o Senhor tinha falado aquilo. É por isso que aquela vez aconteceu. Aí que você vai entender. Depois de ter passado, ido lá para o fundo da cisterna, de ter ficado na prisão, e depois de muita coisa ter acontecido, aí que a gente vai entender, e era assim também com José. Mas ele confiava, eu vejo, ele confiava que o pai dele tinha ensinado para ele a crer nesse Deus, e ele cria e confiava nesse Deus. Tanto é que ele se guardou. É assim que a gente vê a fidelidade dele. A gente vê que ele se guardou. Todos aqueles mandamentos, os preceitos, tudo aquilo que o pai dele ensinou estava guardado no coração. Ele devia ser fiel a Deus.
E ele foi. E eu fiquei pensando, Senhor, então e os benefícios, né? Se tem tantas coisas que podem nos prejudicar quando nós abandonamos a chamada, quando nós viramos as costas para a vontade de Deus, para aquilo que Ele nos ordena. Existe, a gente vai pagar um preço por isso. Mas e os benefícios, então, daqueles que vão até o fim e perdoam aqueles irmãos, né? Eu falei, Senhor, o que o Senhor faz para uma pessoa desse jeito, para poder sarar aquelas feridas que ficaram? Como que é? E aí eu comecei a meditar na vida de José, tudo que ele passou. E eu parei para ver que o seguinte, em primeiro lugar, o Senhor exalta ele se torna governador. Depois, quando a gente lê a história, a gente pensa assim, pobrezinho do José. Mas quando a gente chega no desfecho daquela história, a gente fala, nossa, o José, né? Agora ele está no, né? Ele se torna governador. Então eu vejo que o Senhor exalta ele. Deus exalta José, tira ele daquele estado de humilhação. Não estou falando de mania de grandeza, estou falando de uma exaltação na presença de Deus, né? Deus tira ele, então, daquele lugar de humilhação e levanta ele. E coloca ele como governador. Primeira coisa que Deus veio, né, dando em retribuição a toda aquela fidelidade, todo aquele sofrimento que ele tinha passado. Ele se torna governador. Depois, Deus deu para ele uma família abençoada. Olha que coisa linda. Deus tem uma família abençoada para você, amém? 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 Aleluia. Então eu vejo que depois de tudo que ele passou sozinho, humilhado e tal, em cada pontinho daquela ferida, Deus sabia o remedinho que ele ia colocar. Para sarar aquela humilhação, vamos levantar José. Coloca José lá no trono, né? Ai, como José está sozinho nesse Egito, meu Deus do céu, né? Pobrezinho do José, sofreu tanto, né? Meu Deus. Vai, o rei falou, ó, arruma uma esposa aí para José, né? E ele se casou. E agora, José está feliz, tá? Mas ele merece mais. Que fidelidade, que servo de Deus. Vamos dar 2 filhos para ele. E o Senhor abençoou a família dele. Então, quando nós abrimos o nosso coração para cumprir o chamado de Deus, o Senhor abençoa todas as áreas da nossa vida, eu começo a ver. O Senhor foi lá no íntimo, conhecia o coração dele e falou assim, olha, darei uma adjuntora, viu? Vou trazer para você. O Senhor deu uma esposa, deu filhos, uma família para ele, que há tantos anos estava longe da família, do pai, dos irmãos. É isso que o Senhor tem, irmão, para mim e para você, uma família abençoada, um lugar também de exaltação na presença do Senhor. Se nós formos fiéis, o Senhor tende a abençoar todas as áreas da nossa vida, seja ela financeira, emocional e pessoal, né? Seja ela profissional, dele ser um governador, meu Deus. Né? Um jovem, um menino que foi tirado lá do deserto, que vivia em tenda, que nem cigano. De repente, como governador do Egito. Só Deus pode fazer essas coisas. Em retribuição, eu entendo assim, a tudo aquilo. Então, irmão, você não vai ficar sem galardão. Por mais que você tenha de sofrer por essa chamada, por amor de Cristo. Como o pastor estava lendo, naquela passagem, tinha um versículo que falava que é para isso que a gente foi chamado, para ser esbofeteado mesmo. E é uma verdade, irmãos. Nós sofremos essa caminhada, mas vale a pena. Porque sofrer, de qualquer forma nós vamos sofrer. É ou não é verdade? Porque o mundo é cruel para todo mundo. A gente está nesse mundo, a gente está sujeito. Com Deus ou sem Deus, nós vamos passar tribulação. Só que a diferença é que com Jesus, o negócio é outro. Com Jesus o barco não afunda. Com Jesus o gigante morre. Com Jesus Lázaro ressuscita. Né? Com Jesus a estéril tem filhos. Com Jesus, aquele que está sozinho habita em família. Veja bem.
Que coisa linda. É que com Jesus é diferente. Nós temos o Consolador. Que coisa linda. Uma família abençoada. Deus tem isso para a sua vida. Creia, então não abandone a chamada. Não despreze a chamada de Deus para a sua vida. A missão que Deus colocou nas tuas mãos. Creia que o Senhor vai te recompensar. Então seja fiel como foi José. E mais uma coisa muito interessante que eu acho muito lindo, né, nessa história de José. Se eu fosse perguntar aqui, quem, né, que tem os pais, ou que tem assim os pais já bem velhinho, que tem os pais assim bem pobrezinho, que não tem condições de nada, né? Não tinha vontade assim, de ser milionário, de poder dar tudo que o pai e a mãe não pôde ter, de poder fazer algo para beneficiar. Acho que muitos pensam assim, não é só eu, né? Eu sempre parei para meditar na alegria que José ficou. O dia que o rei falou para ele assim, olha, manda chamar o seu pai e seus irmãos. Eles vêm morar aqui com a gente. Eles vão morrer naquele deserto, porque agora vai chegar 7 anos de seca. Traz eles e deixa eles desfrutar do melhor dessa terra. Ai, irmãos, que gostoso. Eu queria ouvir isso. Olha, se eu pudesse retribuir para minha mãe tudo que ela fez, né? Minha mãe criou 4 mulheres sozinha, né? E a pessoa se desgasta, a saúde, o tempo passa, a vida vai. E, né? E os pais ficam ali naquela peleja com os filhos, não é só minha mãe, claro. Eu creio que todos, irmãos. Quantos aqui não trabalham doente? Deixa de comprar alguma coisa, né? Deixa de fazer algo para si, tudo em prol da família, para abençoar o filho. É o tal do tira da boca para dar para o filho, é assim mesmo. E que gostoso um dia a gente poder retribuir isso. E eu estava hoje comentando isso com meu marido, eu falei assim, que coisa linda eu acho, no rei ter feito isso. Quisera eu que o rei chegasse e falasse para mim, Silvia, você traz lá seu pai e sua mãe, escolhe a melhor casa, né? Pega assim, dá uma conta bem recheada, supre todas as necessidades, contrata o melhor médico, sabe? Faz o plano de saúde mais caro que for possível, enfim, dá o melhor, o rei disse. Falei, olha, irmãos, que como Deus é detalhista, veja bem, Ele não cuida só de nós, Ele cuida dos nossos. Só Deus pode fazer essas coisas, por isso que eu estou falando para você hoje, abrir o seu coração e aceitar a chamada de Deus na sua vida. Não deixar que o medo venha te paralisar em nome de Jesus. Não deixa que Dalila, seja ela qual for, a Dalila da sua vida, não deixa que ela venha tirar você do foco, que ela venha tirar você do caminho. Não deixa que a sua própria vontade venha te impedir de ser um discípulo do Senhor. Vamos rejeitar as coisas da carne. Vamos rejeitar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Em nome de Jesus. Porque o Senhor tem para nós. Não é em vão. Você que tem se dedicado na casa de Deus, na presença de Deus, que no íntimo, lá no seu quarto, lá naquele lugar que ninguém te vê, lá na fábrica onde você não trabalha com ninguém conhecido, nos lugares, o Senhor está te contemplando e Ele vai te retribuir e Ele vai abençoar todas as áreas da sua vida, porque o Senhor é fiel. Olha como o Senhor é detalhista, como Ele é cuidadoso. O Senhor exaltou, tirou José daquele lugar de humilhação, porque ele foi muito humilhado naquele lugar. Eu queria poder entrar na história de José verdadeiramente e falar só dele, mas o Senhor me falou desses 3 personagens, eu quis citar todos. Mas é muito lindo, muito triste, profundo aquilo que esse jovem passou. Mas veja, vamos aqui concluir isso. No final, o desfecho dessa história foi lindo. O Senhor alcançou todas as áreas da vida daquele jovem. E eu vejo que cada ferida que foi feita, o Senhor foi com aquele remédio especial em cada ferida. Meu filho, você foi humilhado, eu vou te exaltar. Toma aqui o trono. Meu filho, você viveu muito solitário todos esses anos, você foi arrancado, você não teve amor de família, você não teve abraço, você não teve carinho, você não teve presente no seu aniversário, você não teve ninguém que te abraçasse.
no dia das crianças, digamos assim. Você não teve ninguém do seu lado, você esteve sozinho e você foi fiel. Mas hoje eu preparo para ti. Eu toco em todas as áreas da sua vida. Que coisa linda, irmãos. É o Senhor falando neste momento. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio no que eu estou falando nessa noite. Eu creio, irmãos, isso aconteceu comigo. A fidelidade e o amor do Senhor não tem fim. Eu passei muitos anos da minha vida neste lugar. Muitos sabem disso. Eu esperei em Deus, mas não foi fácil. Eu sei, só eu sei. Foram muitos anos da minha vida que eu dediquei ao Senhor e esperei em Deus. E quando eu achei que o Senhor tinha se esquecido de mim, quando eu parei de orar e de sonhar, quando eu esqueci que o Senhor tinha para me dar, aí o Senhor falou, chegou o momento, e Ele tocou numa área especial da minha vida. O Senhor me abençoou com um matrimônio. O Senhor me deu um esposo que é uma bênção para a glória de Deus. Eu estou falando isso por experiência própria, mas não é fácil esperar em Deus. Meu Deus, lutar sozinho. Eu sempre tive a minha mãe do meu lado. A minha mãe é uma bênção, né? Eu não tenho o que reclamar. Mas é diferente. E por não ter o meu pai, muitas vezes eu evitei de contar muitas coisas para minha mãe, de recorrer a ela, para não sobrecarregar. Então muitas coisas a gente vai carregar sozinho. E eu vejo Deus fazendo isso com José. E Deus fala assim, José, você sofreu tanto tempo sozinho, mas chegou o momento, vou te dar uma esposa, filhos abençoados. Isso Deus tem para nós. E eu creio mesmo de verdade nisso. Aleluia. E depois, olha que coisa linda. Ele poder estender a mão, ajudar todos, irmãos. Não era uma família pequena. Eu estou falando porque não era. Eu vou dar uma casa para vocês. Isso aí os programas de televisão faz. Era uma família muito grande, né? E eram homens assim que comiam que nem um boi, eu imagino, né? Porque é tudo homem de trabalhador, aqueles homens do interior, aqueles, né, pessoas assim que, Jesus, uma bênção. E o rei falou assim, ó, manda eles vir para eles desfrutar do melhor dessa terra. Vamos ler Gênesis 45, 7, 18. Gênesis 45, 17 e 18. E disse Faraó a José, dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti e tornai a terra de Canaã, né? Porque os irmãos estavam lá com ele, tinham ido buscar mais mantimento no Egito. E tornai a vosso pai e as vossas famílias, e vinde a mim, Faraó falando. E eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Olha, irmãos, vamos meditar na profundidade desse versículo. Você acha que o rei falou assim, ó, sabe aquele terreno lá que está lá encostado, que não estava dando muito esses dias, esses meses aí, que a gente dá lá, manda eles montar uns barracos lá, né, e coloca eles lá? Não. O rei falou, olha, o melhor é para eles, tá? Deixa eles desfrutar. Olha que coisa linda. Então, Deus é muito detalhista. Se a gente meditar, o Senhor mesmo conhece o coração do homem. O Senhor vai em cada área, cada compartimento da nossa vida, do nosso coração, e coloca ali o remédio. E depois ele fala assim, ó, mas não abençoa pouco não. Dá em abundância, deixa eu derramar, transbordar, deixa ele dar pro vizinho e dar pro amigo e deixa essa bênção transbordar. Que coisa linda, é o cuidado de Deus. Então vamos guardar hoje essa palavra no nosso coração, né? Se nós começamos com um chamado,
Vamos trilhar esse caminho do jeitinho que o Espírito Santo nos ordenar, sem nos desviar para a direita ou para a esquerda. Vamos até o fim. Não vamos deixar que nada venha tirar-nos do foco, venha nos tirar dessa trilha. E se mesmo em algum momento na chamada, no ministério, nessa missão, seja ela qual for, como eu já disse, grande, pequena, muito ou pouco, seja ela qual for, mesmo que por um momento você temer, o Senhor está conosco, não desanima. Mesmo que você temer, não desanima. Busque forças em Deus, como fez Esther. Busque em Deus que você vai conseguir. Não vire as costas para aquilo que o Senhor tem depositado na sua vida. Não abandone, não despreze aquilo que Deus tem te dado. Cumpra o chamado e faça aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos com alegria, com prazer, com regozijo mesmo, servindo ao Senhor. Mesmo que por um momento você tenha escorregado, você tenha desanimado, que você tenha temido. Não, continua mesmo assim. E se for possível, eu espero, né, que todos nós sejamos como José. Né? Acho que quem que não quer estar no lugar de José aqui, entre esses 3 personagens? Vamos começar firmes nesse passo, nessa posição, nessa missão, nesse chamado, até o fim. Mesmo que vir a cisterna, mesmo que vir a prisão, mesmo que vir o desamor, mesmo que vir a solidão, haja o que houver, vamos permanecer firmes com esse propósito, essa aliança, esse tratado, esse compromisso que nós fizemos com o Senhor. Amém? Amém. Essa é a palavra do Senhor nesta noite, para as nossas vidas. Vamos estar meditando ainda durante a semana, para que o Espírito Santo venha estar, né, fazendo frutificar no nosso coração. Amém? Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Quando ouviram a voz de Deus, como Deus é bom, né? Deus tem um propósito em cada vida, em nossas vidas. Muitas vezes você pode estar aí no anonimato, mas quem sabe Deus já tem preparado um lugar para te usar. Teu momento vai chegar, né? Glória para Deus, mas é gostoso, irmãos, quando a gente é usado por Deus, né? Deus usou a Silvia hoje, nós temos acompanhado a vida da Silvia, não foi fácil mesmo. Mais de 10 anos, mas Deus abençoou grandemente, né? A bênção é para todos nós. Como foi lido no princípio, ela leu, não negligenciar a obra de Deus, né? Ser verdadeiramente discípulo de Jesus, renunciar muita coisa, né? Renunciar ao pecado, as coisas que nos atraem. Isso é importante para receber a vitória, né? Deus prova muitas vezes, mas a vitória daquele que é fiel. Verdade? Deus abençoe a todos. Lembrando os irmãos que amanhã tem um culto abençoado. Então, não vamos trocar nada pela obra de Deus, por estar na presença de Deus, né? Nós vamos ter compromisso com a igreja do Senhor. Deus te chamou aqui, então vamos estar aqui, né? Para glorificar a Deus juntos, louvar ao Senhor juntos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas, né? Não é proibido ninguém um lazer, uma distração, um divertimento. Mas não esqueça, irmãos, domingo é dia de estar na casa de Deus também. Amém? Então, vamos nos colocar em pé. Vamos agradecer ao Senhor. E quem participa do curso de teologia amanhã é prova. Não esqueçam. Aula e prova no final. Vamos orar com o presbítero Edson. Aleluia. Restaurando, agradecendo ao nosso Deus por esta palavra, que o Espírito Santo possa guardar em nosso coração. Aleluia. Nós temos que querer. Só deixarmos só para Deus. Deus,
fala conosco, mas Deus fala, e muitas vezes nós não guardamos a palavra dele no nosso coração, para que possa dar fruto. Aleluia. Essa palavra precisa morrer, precisamos entender a palavra, para ela que possa dar fruto em nós. Medite na palavra do Senhor. Pai, nós te louvamos, te agradecemos nesta noite, Senhor, por cada vida que veio nesta noite buscando algo de Ti, Pai. Abençoa cada um, Senhor, leva de volta ao seu lar, Senhor, guarda, livra de todo acidente, de todo incidente, ó Pai. Livra, Pai, o seu lar, Senhor, que todos possam ter uma noite de descanso, ó Pai. Que o sangue de Jesus possa estar cobrindo cada vida, Senhor. O lar de cada um nesta noite, Senhor. Que a sua paz possa estar reinando, ó Pai, em cada lar, Senhor. Repreende todo mal, Senhor, repreende todo espírito de opressão, Senhor, sobre os lares, Senhor, toda seta do maligno seja repreendido agora, no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus, ó Pai, que todos possam descansar em paz nesta noite, em nome de Jesus, ó Pai. Confirma, Senhor, a Tua palavra nesta noite, ó Pai, que possamos nós, Senhor, meditar na Tua palavra, Senhor, meditar no Senhor, não foi meditado que foi nesta noite ministrado em nossos corações, que nada venha roubar esta palavra de nossos corações, ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai, que amanhã possamos ter um dia abençoado na Tua presença, Pai. Abençoa aqueles que estão ouvindo, Senhor, este culto neste momento, ó Pai. Fala com eles como o Senhor falou conosco, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Faz um milagre nesta vida, Senhor, em nome de Jesus, que possa ter um encontro contigo, ó Pai, que o Senhor possa fazer milagres, Senhor, na sua saúde, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa, confirma, ó Pai, no nome de Jesus. Fica conosco, ó Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine com todo o povo de Deus hoje e para todos sempre. Nós dizemos todos juntos amém. Está encerrado em nome de Jesus.